Renatão, Salomão, vamos falar de Brasil? Por vamos que falar te de chamo de Brasil. Renatão? Vou te Não chamar de sei, Renato, cara. cara. Parar de Pode ser. Renatão e Vou te Mateuzinho, chamar é de Renato e Salomo, então. Mateus. Quem? Salomo, então. Pode ser? Salomano. Vamos falar então de Brasil agora? Vamos. A gente teve nos primeiros 6 meses desse ano, o evento acho que mais chamou atenção, né, foi o evento das Americanas, e muita coisa também aconteceu em evento de crédito, não sei o quanto que era coincidência ou consequência. Tivemos uma discussão sobre meta de inflação que reverberou em atuação do Banco Central, e hoje, nesse momento que a gente grava, o noticiário, pelo menos pra gente, parece que acalmou um pouco nesse lado corporativo, não sei, talvez seja por falta de uma manchete tão, Tão tão saliente quanto Americanas. mas a gente está num contexto de que os juros devem começar a cair agora em agosto, né? Discute-se até se vai ser 25, 50, mas o consenso é de que vai começar a cair. Como que você está vendo esse ambiente no Brasil? As empresas estão numa situação melhor mesmo? Tem um ponto que a gente tem que falar, né? Até no programa, os investidores em ações citaram varejistas como um setor que está bem apertado, né? Então, algumas estão no momento em que o resultado operacional delas não paga nem o juro da dívida, né? Então, a situação que até clama por uma queda de juros para ver se o juro fica mais baixo, porque talvez a economia não vai voltar tão forte. Enfim, como você, gestor que busca essas oportunidades, está vendo esse momento no Então, Brasil? obviamente, o ambiente macro no segundo trimestre é um ambiente que tem mais a cara que a gente esperava que ele tivesse mesmo para o Brasil desse ano, né? O resultado da soja reverteu um pouquinho, o agro devolveu um pouquinho do super PIB do primeiro TRI, né? É, os outros setores ah, não commodities, eles meio que se seguraram num território positivo, mas bem passando de raspão ali, né? Positivo, mas quase de lado, andando de lado. Então, o segundo TRI, já contando o carrego estatístico, veio mais com cara de um ano aqui no Brasil em 2023, de 2,5% de crescimento, e menos com aquela cara arrebatadora do primeiro TRI. Do ponto de vista de crédito, o que a gente viu foi uma mudança importante no funil para concessão de pessoa física já no final do ano passado. E quando você abre os dados do Banco Central e olha os resultados dos bancos, a gente percebe que a coisa ficou feia na concessão de crédito de pessoa física baixa renda. Você pega o resultado do Bradesco, por exemplo, foi um aperto importante. E por isso acho que o banco fez e outros bancos fizeram também um processo de ajuste de funil relevante, em especial os bancos que não tinham principalidade, né? Então, os bancos que resolveram expandir em concessão de crédito pessoa física, dando mais cartão e dando mais dinheiro para o cara que não enxergava o banco como o seu banco principal, essa turma se atrapalhou assim de um jeito importante. A gente olhou um pouco dos dados para a pessoa física e realmente eles ficaram um pouco assustadores na virada do ano, para o mercado em geral, para todo mundo que operava pessoa física baixa renda sem principalidade. Alguns bancos se destacaram nisso e foram muito bem. Obviamente, eu tô lá no conselho de administração de um banco que eu acho que tem feito um trabalho espetacular nesse campo, que é o Nubank, que gerou muita discussão, mas que no final tem entregue, sem sombra de dúvida, nesse campo, no campo do crédito, que tá no começo, tem chão ainda, mas tá indo muito bem. Mas o final do ano passado foi um ano difícil do ponto de vista de concessão crédito de pessoa física. O grosso desse ajuste foi feito, já está feito pelos bancos, e o funil mudou muito, e você vê pelos dados agregados do Banco Central que o funil mudou muito. Em pessoa jurídica, diferentemente de pessoa física, onde os números no final do ano passado para a virada primeiro tri desse ano são números muito ruins e que não estavam tão longe do nosso pico de inadimplência do ponto de vista de crise, que foi 2015 e 2016 no Brasil. Já em pessoa jurídica, os números bem mais confortáveis, bem mais confortáveis. As empresas, elas estão, algumas delas ilíquidas, mas de forma geral elas estão solventes.
vale dizer, elas valem muito mais do que suas dívidas, né? O cobertor não está curto. Tem empresa que pode estar passando frio por conta de liquidez, mas ainda tem cobertor e o cobertor não está curto, né? E as pequenas e médias, né? Os SMEs, as PMS, as pequenas e médias empresas, essas aí é onde ainda tem ajuste para fazer, eu acho. Então, separando no agregado o mundo de crédito entre pessoa física, pequena e média e grande empresa mais confortável. A grande empresa está mais confortável hoje, com exceções a alguns setores que a gente já vai discutir. Pequena e média empresa passando o aperto, e o aperto tem piorado, porque os bancos ainda têm ajuste para fazer no funil de concessão. E pessoa física passou por um aperto gigante, com inflação no pico, juro no pico, e banco basicamente mudando o funil de concessão do final do ano passado para o primeiro tri, e acho que o pior já passou, mas a família brasileira típica ainda está com a renda muito, muito, muito comprometida. A família brasileira típica, ela está com um perfil, a quantidade de renda acima de 27% comprometida com o serviço de dívida, que é recorde histórico, e com uma parte importante da renda de 12 meses representada por alavancagem, que também está num pico histórico, está maior do que o que foi em 2015. Então, pessoa física sob controle, mas sob observação. Pequena e média empresa ainda deve piorar. Grande empresa confortável. Esse é o resumão. Acho que tem muita coisa no preço, de forma geral, tem um certo otimismo nos preços e nos spreads, mesmo nos spreads brasileiros. E acho que o governo tem sido muito feliz em comunicar uma responsabilidade com uma âncora fiscal nova, que não tem sido acompanhada necessariamente do arcabouço institucional que garanta que essa responsabilidade exista. Então palmas pro Haddad, que conseguiu construir uma credibilidade que é frágil, mas é sólida por enquanto. É frágil, mas é tangível. Dá para ver na curva o que ele conseguiu fazer do ponto de vista de credibilidade para a nova âncora fiscal. Então, esse é o panorama macro. Do ponto de vista das crises, a gente tem um nível de pedidos de recuperação judicial que continua alto, ano contra ano, mais ou menos 50% para cima, ano contra ano. Então, menos manchete de jornal, né, como é Americanas ou Light, mas tá rolando. Tem muita recuperação judicial entrando, porque o arroxo, do ponto de vista das empresas que têm dificuldade, é um arroxo importante. E aliás, cá entre nós, se a CDI vai ser 13,25, 13,75, 11, 10 ou 11,5, do ponto de vista da empresa que está se financiando a CDI mais 8, não é isso, não é por isso que a companhia está indo para a RJ. Esse papo de a RJ, ela é o resultado do Banco Central descer 25 basis points ou meio ponto percentual em agosto. Cara, não é assim que a banda toca, não é verdade. Os mecanismos de transmissão são mais sutis que esse. Obviamente, isso vem via apetite de crédito, via mercado de capitais aberto ou fechado e via concessões do ponto de vista dos bancos, né? Quando você olha o impulso de crédito dos bancos, que é a derivada segunda, né? A segunda derivada do fluxo de concessões. Então, é mais ou menos um proxy para quanto dinheiro de fluxo está indo para o sistema, né? Então, você pega novas concessões dos bancos, menos juro e amortização, que é o que está voltando, né? Para tentar mais ou menos inferir quanto dinheiro novo está sendo irrigado no sistema, que não é simplesmente rolagem, né? O impulso de crédito mudou pra caramba nos últimos trimestres. E as empresas, sobretudo as pequenas e médias, estão sofrendo e estão pedindo RJ. Esse é o ponto. O ponto é menos a taxa básica e mais o impulso de crédito. E quando que os bancos vão se sentir confortáveis para pequena e média empresa, que é quem alimenta essas RJs, para além da manchete de jornal, quando que os bancos vão se sentir confortáveis para mudar o funil de concessões e voltar a irrigar o sistema do ponto de vista de novos empréstimos. Mas não é aí que vocês também podem Claro, entrar? Vocês claro. têm atuado nesse pequenas e médias empresas? A gente olha, a gente tem um fundo
os nossos fundos, o offshore e o local, eles compõem mais ou menos 1,2 bilhões de dólares, que é o que a gente levantou já, e agora tem outros veículos e tal, mas vamos dizer, a gente tem lá, sei lá, uns 7 bilhões de reais investidos ou a investir. Então, obviamente, coisas muito pequenas não fazem tanto sentido do ponto de vista de o que mexe a agulha para o nosso cotista. Tá, e o né? que é muito pequeno? Assim, em Olha, termos de faturamento ou o não, tamanho da o emissão? tamanho do investimento, o tamanho da Tá. emissão. A gente dificilmente vai colocar no portfólio, porque a gente gosta de tocar um portfólio relativamente concentrado, do ponto de vista do número de posições. A gente não vai colocar no portfólio alguma coisa menor do que 100 milhões de reais. E não tem muita coisa no mercado secundário de debentures ou no mercado ou nessas RJs de pequena e média empresa, não tem muitas oportunidades de você investir centenas de milhões de reais de uma forma segura e ajustada para risco interessante para o nosso cotista. Então a gente faz, mas a gente está fazendo uma ou duas coisas dessas menores de reestruturação, mas não é a parte grande do nosso portfólio. Você citou aí, Daniel, enquanto você falava, uma coisa que os outros convidados, né, do pessoal da IP, quando veio aqui, também citou, né, que é a questão do endividamento Sim, das famílias, que está muito alto no Brasil. Muito A alto. IP chamou de o problema que ninguém está olhando, né? E a gente falou que é o que pode acabar com a festa da Bolsa, né? Como é que você está vendo isso? Como é que isso pode afetar a economia aqui para frente? Eu acho, de novo, eu acho que as famílias... O que acontece, quer dizer, o que acontece no Brasil, né? Como as famílias estão muito endividadas e o duration é curto, né? O que acontece no Brasil? O resultado disso é que os choques são mais agudos do que em outros mercados e mais curtos, né? É uma pancada, né? Quando você olha em mercados desenvolvidos e a estrutura familiar deve para 3 gerações, né? O cara vai lá, o cara deve, o cara tem hipoteca na casa, aí o cara tem um second lien na hipoteca, aí o cara faz um home equity, porque quando o preço aumentou, o cara resolveu fazer um home equity para tentar conseguir mais um dinheirinho, aí manda o filho para a faculdade, o filho toma um empréstimo e financia a faculdade, essencialmente abrindo mão dos primeiros 5 a 10 anos de rendimento que ele vai ter, que o filho vai ter depois de formado. Aí você olha a família estava alavancada por gerações. Aqui no Brasil, a alavancagem é medida em 12 meses de renda bruta, né? Porque o crédito é muito caro no Brasil. Então, como ele é muito caro, o duration é muito curto, né? Então, o resultado disso é que as crises no Brasil tendem a ser muito mais feias e mais agudas do que em outros lugares, mas elas são mais rápidas, porque as famílias ajustam, elas têm que ajustar, né? Então, o que isso torna a situação precária da unidade de consumo brasileira torna, eu acho, os forecasts ainda menos úteis no Brasil do que eles são. Eles já não são tão úteis em outros lugares do mundo. O que vai acontecer no ano que vem, você vai ter essas. Já são pouco úteis. No Brasil, ainda menos úteis, porque a família brasileira está sempre numa situação muito, 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 muito precária e muito dependente de liquidez e na mudança do apetite de risco, sabe? Muito, muito, muito. Então eu acho que o que o governo vai fazer nos próximos anos e como ele vai dar substância a esse arcabouço ao novo arcabouço fiscal que conta com esse voto de confiança agora, é super importante, porque a combinação do custo de capital saindo do controle mais família muito alavancada é uma combinação muito explosiva. Essa é outra coisa, né? Mercados desenvolvidos, bate recessão, o custo de capital cai, né? Aqui no Brasil, bate recessão, o custo de capital sobe. Que é uma coisa completa. O gringo vem aqui para investir, o cara não entende isso, né? O custo de capital sobe, isso reforça a recessão, porque a família está muito alavancada. E a renda bruta média disponível dela não consegue servir a dívida. E aí o que acontece é as perdas para os bancos aumentam. Aí o banco fecha ainda mais o funil de concessão. Então de novo, os aceleradores das crises no Brasil são muito mais dramáticos, né? Você mostra para o gringo o que aconteceu em 2015, 2016, no que começou como uma crise de custo de capital por conta
da má gestão da política fiscal da Dilma, associado a um ciclo muito ruim de commodity, a combinação das duas coisas, choque de termo de troca e crise de custo de capital, que foi o que a gente teve em 2015, cara, isso ter levado a uma contração econômica de PIB per capita de guerra civil, 9,1% de contração de PIB per capita em 18 meses, é um negócio assim, é uma coisa muito brasileira isso. Uma coisa muito brasileira por causa dessa combinação. Outra coisa Só para deixar claro, né, esse caminho inverso, né, do nosso custo de capital é muito mais pela reação do mercado em si, né? Quando o Brasil ele está em vias de ter uma recessão, o prêmio acaba aumentando e é isso que deixa... O que acontece é o seguinte, o Brasil bate no muro, né? Muitas vezes ele bate no muro, entre outras, por conta do fiscal. Aí, como o fiscal deixa de ser crível, se o fiscal deixa de ser crível, né? Qual que é a saída? A inflação. Você não consegue pagar a dívida, né? No fundo, o governo não defaulta, o governo inflaciona. É assim que o governo rola a dívida, né? E o mercado antecipa que o governo vai defaultar via inflação e busca proteção. Aí o que acontece é, a inflação implícita explode. Aí o que acontece é, os prêmios de risco abrem. Aí o que acontece é, o governo aumenta o juro para segurar a inflação. Quando os prêmios de risco explodem e a inflação esperada aumenta, isso puxa o rabo do cachorro, abana o cachorro, né? Isso quando a gente não tem o problema do câmbio. O câmbio explode junto e isso reforça a inflação. Aí depende um pouco de se a crise é endógena ou exógena, mas é um pouco essa a história, né? Lá fora, não. Lá fora bate crise, o cara fala, bateu crise, o juro vai a zero. Não. Aí a gente explica, não. Lá no Brasil, bateu crise, o juro abre. Oi? O juro abre. Bateu crise, o juro abre, a moeda sofre e a inflação aumenta. O cara fala, como assim, cara? Como assim? Como assim bate a crise e a inflação aumenta e o juro abre? Né? Essa é uma coisa típica de economias que tem o fiscal mal resolvido, como é o caso do Brasil. Então, tudo isso para dizer o seguinte, o fato de que a gente vai agora passar pelo período de implementação, a prova do pudim do arcabouço fiscal do governo, num contexto onde a família entra muito alavancada, é um malabarismo assim meio delicado. A gente não pode ter um evento que nem 2015, onde a gente tem um ciclo muito ruim para commodity, com a dificuldade do governo de fazer o plug de arrecadação para cumprir a meta fiscal, aí o governo frustra a meta fiscal, tem uma crise de custo de capital, prêmio de risco abre, inflação abre, e a família já está muito alavancada, porque isso cria isso cria um ciclo que é um ciclo vicioso muito ruim. Então esse é um pouco do meu... Esse é o risco, né? Esse é o risco. Eu acho que isso vai acontecer? Acho que não. Espero que isso aconteça? Espero que não. Acho que o governo está indo bem? O governo está indo muito bem. Mas anunciou. Agora é a prova do pudim, né? Tem que entregar nos próximos anos. E, aliás, do ponto de vista político, difícil, né? Explicar pro presidente se o anterior destruiu o arcabouço fiscal no ano de eleição, por que ele não pode? Vai ser duro. O Haddad tem uma missão importante aí de aguentar as pontas nos próximos anos. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.